Os treinamentos são vendidos a advogados com promessas de aperfeiçoamento prático e estratégico, incluindo técnicas recursais, elaboração de teses, análise de precedentes e sustentação oral perante os próprios ministros que integram o corpo docente. Judicatura, eles interferem naquilo que vai ser da tua vida, o que vai ser da vida da sua família, o que vai ser da vida do brasileiro. Isso irradia no TST. O TST é o Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho começa no Fórum Trabalhista, depois vai para o TRT, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, onde tem os desembargadores do trabalho, e a última instância, né, em matéria de direito do trabalho, pura e simplesmente, seria o TST. E o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, atravessa uma crise constrangedora para a imagem do judiciário brasileiro. A maioria dos ministros da Corte participa de cursos pagos e bastante caros, voltados para advogados interessados em aprender estratégias para ganhar causas no próprio TST. Um modelo que reacende o debate sobre conflito de interesses, promiscuidade institucional e os limites éticos da magistratura brasileira. Ao menos 14 dos 25 ministros do TST já deram aulas ou são professores convidados em cursos promovidos pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, IEJA. Os treinamentos são vendidos a advogados com promessas de aperfeiçoamento prático e estratégico, incluindo técnicas recursais, elaboração de teses, análise de precedentes e sustentação oral perante os próprios ministros que integram o corpo docente. Os cursos chegam a cobrar até R$ 1.500 por inscrição. O presidente do TST, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, afirmou que pretende descontar salários de ministros que deixarem sessões de julgamento para participar de palestras remuneradas. A polêmica não surgiu apenas pelo valor dos cachês, mas principalmente pela natureza dos cursos. O problema ético apontado por críticos é que ministros passariam a orientar advogados sobre o funcionamento interno da própria corte em que julgam os processos, criando uma zona cinzenta entre atividade acadêmica legítima e possível mercantilização da influência institucional. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu radicalizar o discurso contra os chamados penduricalhos do judiciário. Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes publicaram decisões reforçando que estão absolutamente vedados novos pagamentos, gratificações ou verbas indenizatórias que ultrapassem os parâmetros fixados não pela Constituição, não pela lei, os parâmetros fixados pelo STF no julgamento do tema 966. O tom adotado pelo Supremo chamou a atenção até da magistratura. Pela primeira vez, os ministros abriram expressamente a possibilidade de responsabilização penal, civil e administrativa de autoridades que autorizarem ou criarem novos benefícios considerados ilegais. A pergunta que não quer calar: e os benefícios de 129 milhões de uma certa esposa advogada? O contraste entre os dois episódios produziu enorme repercussão em Brasília. De um lado, ministros do TST recebendo cachês para ensinar advogados a atuar perante a própria corte. De outro, ministros do STF, ironicamente Alexandre de Moraes entre eles, ameaçando criminalizar a proliferação de benefícios extras no judiciário. O resultado político é devastador para a imagem do sistema judicial brasileiro, sem sombra de dúvida, Caivano. E aí eu fico perguntando, qual é a mensagem do Moraes para o TST? Casem-se com advogadas. Sim. Não é? Casem-se com advogadas. Vão aí dar curso? Não. Sua mulher pode ganhar 129 milhões numa causa, não? Será que ela fez IDP? Quê? Será que ela fez IDP? Eu entendi DP. A dona Vivi, será que ela fez IDP? Porque me parece que esse modus operandi do TST é uma cópia
do que acontece no IDP, em Brasília. E protagonizado eu achando aqui que era dupla penetração. Nossa Senhora. Não, Pavinato. Tem vezes que a gente não vai falar esse tipo de coisa aqui. Vamos voltar ao TST. É IDP, com I de isqueiro. Foi o que eu disse, IDP. IDP. Como diz a Carla você Pérez, foi, hein? I de isqueiro. Olha só, você foi já em um evento eu fui do IDP. no Gilmar Palusa. Então, eu fui espalha-roda lá. Quanto custa um ingresso, uma inscrição? É caro, eu não sei que eu não paguei. Tá bom, mas você tem ideia de quanto é? Eu não faço ideia. Enfim, pessoal, olha, R$ 1.500 para um advogado. Eu tô na balada sempre na área VIP, eu sempre tô com a pulseirinha. Dependendo da sua formação, é bastante caro. De pagar. Formação no sentido de se ele está ganhando dinheiro ou não. Né? A gente está falando de quase um salário mínimo brasileiro hoje. Então, R$ 1.500 para você aprender como é que você vai advogar no próprio tribunal, isso não é antiético. Isso é imoral. Aliás, eu diria até que é amoral, porque não tem moral que defina o que eles estão fazendo. E aí, quando você tem esse mesmo presidente, né, esse Luiz Felipe, que recentemente protagonizou num evento que ele está, numa palestra, sei lá o que ele estava fazendo, lá uma abertura, uma aula magna, seja lá o que for, ele disse que existem juízes azuis e vermelhos. Ele só confessou aquilo que a gente já sabe há anos. Quem um dia passou pelos tribunais trabalhistas e defendeu, no meu caso sempre defendi empresa, você já sabia disso há muito tempo. Existem sim juízes azuis e juízes vermelhos lá dentro. E a gente já sabia quem eles eram e rezava para que fosse sorteado em alguma ação, que você tivesse um cliente empresa, para que caísse num juiz azul. Do jeitinho que o Luiz Felipe disse, não fui eu que disse. Juízes azuis são pró-empresa, juízes vermelhos são pró-trabalhadores. Isso não deveria existir, porque juiz tem que ser imparcial. Então, acho que, para finalizar, eu vou sempre falar, Alexandre já está fazendo Moraes. Ele está marcando sessão do TST de sexta-feira. E o cara não pode ir embora mais cedo. Ele começou já, ele está fazendo isso já no TST, ele está marcando sessão de sexta-feira. Que beleza. E dizem que em casa manda quem recebe um salário maior, não é? Dizem, né? No casal. Então ali, acho que na casa do Alexandre de Moraes, quem manda é a esposa. Aí por isso que ele fica com esse contido, esse desejo de mandar e vai lá e exerce isso tudo na frente do STF. A Viviane Bart, ela só não mandaria se ela fosse casada com o Neymar. Então. E para ganhar mais do que ela, tem que ser o Neymar, não é? Enfim. Justiça do Trabalho, algum pensamento? Eu tenho. Desculpa, vereadora, favor, eu tenho. Tinha que um acabar poema. isso. Isso é uma jabuticaba brasileira. Só existe algo similar na Alemanha e mesmo assim é ligado ao Tribunal Civil. Então não é um tribunal independente. Isso foi uma criação de Getúlio Vargas também para introduzir aqui no Brasil, junto com a Carta del Lavoro, que todo mundo conhece muito bem, e que vem perpetrando o nosso subdesenvolvimento desde então. A gente não vai avançar se isso não mudar. Então, reforma do judiciário já. Um dos slogans da esquerda é o pessoal é político. Na verdade, eles trabalham para transformar tudo em político. Nossas relações familiares, nossas relações de trabalho. E olha a vergonha que vamos chegar aqui, o ponto de ter que elogiar o Michel Temer. Mas a verdade é que com relação à Justiça do Trabalho, durante o governo dele, quando ele foi presidente, que ele deu ali o golpe na Dilma, né? Durante esse tempo aí, ele atuou e agiu muito bem com relação à Justiça do Trabalho. O empregado e o empregador entram numa relação de ódio, de conflito, de uma relação que não é amistosa, deveria ser, e isso só contribui ao pensamento dicotômico, dialético da esquerda, né? Marxismo transformado, formalizado no Brasil. Exatamente. E no Rio de Janeiro, isso é o mais interessante. No Rio de Janeiro, a política resolveu oficialmente abandonar qualquer resquício de sutileza e entrar na fase teste de fidelidade. Depois que o governador biônico interino Ricardo Couto promoveu uma faxina na máquina